vão? A paz do Senhor Jesus a todos os nossos espectadores, inscritos do canal e aqueles a quem este vídeo chegará. Aqui quem vos fala é Luiz Henrique da Luz Andrade. Eu sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério São José do Rio Preto, professor de Teologia Básica, casado há 12 anos e dirigente de uma igreja local em Ferraz de Vasconcelos, Vila Margarida, São Paulo. É um pouquinho de mim para que você me conheça um pouco melhor. Fui consagrado como presbítero por esse ministério há alguns anos já, né? Em 2017, ok? De igual modo, sou formado em teologia básica, mas exerço a profissão, profissão não, né? Exerço a vocação de professor já há mais de 6 anos, e segundo a Constituição brasileira, eu posso ser chamado de teólogo, né? O que não me impacta e não influencia em nada no meu caráter e em quem eu sou, tá bom? Meus queridos, como o tema desse vídeo ele sugere, a pergunta é: a teologia, ela é do diabo? O que é teologia? É certo ou errado cursar teologia? São algumas perguntas que eu queria elucidar em um breve espaço de tempo a vocês agora que vão nos ouvir ou que estão nos ouvindo neste momento. Bom, como eu disse, lecionar teologia há 6 anos tem algumas debilidades. Existem algumas pedras neste caminho, porque quem conhece sobre o tema vê-se diante de uma grande adversidade, que é a todo momento ser coagido, ser mal interpretado, a todo momento ouvir que teologia não é de Deus, que isso em nada edifica, que é coisa do homem e que você vai ficar frio, perder a graça, perder a unção, enfim, algumas coisas que ouvimos ao longo de anos e que talvez você, professor de escola dominical, que é um professor de teologia, sim, você, pastor, que dá o seu ensino para a igreja, está dando um ensino teológico. Você que está procurando saber o que é teologia, se aprofundar no assunto, entrar numa escola, uma faculdade teológica, e você é desencorajado por essas colocações mal colocadas, né? Colocações mal colocadas de quem não entende, de quem não tem capacidade de entender a realidade dos fatos e do que é a teologia. O que é teologia? O nome ele vem de uma origem grega, formando duas palavras, dando um sentido a isto, né? Tel e logia, Deus, tel, logia, estudo, tratado, logo teologia de maneira simples significa estudo ou tratado sobre Deus. É uma matéria que visa conhecer mais a Deus e que tem como base nada mais e nada menos do que a palavra de Deus. Para que você conheça o autor ou o alvo da teologia, você precisa conhecer o seu livro, a palavra de Deus. Então, primeiro, desmistificando alguma coisa, alguma colocação mal colocada, né? Parece um paradoxo, né? Teologia nada mais é que o estudo acerca de Deus. A Bíblia está repleta de bases que consolidam a necessidade do obreiro, do membro, daquele que compõe o corpo de Cristo, que é abrangente, que é universal, que é interdenominacional. A Bíblia está repleta de respaldo, de base para afirmar a necessidade do aprendizado religioso, científico, geográfico
e etc. O aprendizado em geral, o ensino em geral. Muito me entristece, né? Pensando e recordando de cada situação que eu já passei, de ser desencorajado com quem não conhecia a respeito do assunto. Para você ficar ciente logo, teologia é estudo sobre Deus. Dentro da teologia propriamente dita, nós temos a teologia sistemática. O que é isso? É a teologia dividida em sistemas. É Deus e a sua palavra sendo divididos em sistemas. Ou seja, uma teologia sistemática, ela visa facilitar o aprendizado, por exemplo, dividindo o tema da salvação, o tema dos anjos, falando sobre o pecado, falando sobre o próprio homem, sua formação, seu destino, sua condição. Logo, a teologia sistemática é dividir os temas em sistemas. A soteriologia fala da salvação, a amartiologia fala sobre a doutrina do pecado, a antropologia fala sobre a doutrina do homem, e por aí vai. Demonologia fala sobre a doutrina dos demônios, angelologia fala sobre a doutrina dos anjos, homilética, hermenêutica tratam da forma de se expor e de interpretar um texto à luz do seu contexto, à luz da verdade. A teologia sistemática é dividir a Bíblia em sistemas e em ensinos, em temas. Agora, se a Bíblia ela esboça e baseia a ideia de ser necessário o aprendizado, o ensino, é incoerente dizer que a teologia é do diabo. A Bíblia vai nos dizer, e eu separei aqui para você depois acompanhar na sua Bíblia, alguns textos que validam o ensino e o aprendizado. Por exemplo, em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 18, a Bíblia Sagrada diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e no conhecimento. Alguém me disse algum dia que graça sem conhecimento gera fanatismo religioso e conhecimento sem graça gera formalismo religioso. É crescer na graça e no conhecimento. E por certo, sempre com uma dose maior de graça, sem nunca depreciar, entretanto, o conhecimento e a busca dele. A Bíblia valida a necessidade do obreiro se preparar. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: quando você separar um obreiro, você vai separar alguém que maneja bem a palavra da verdade. Na teologia, nós aprendemos sobre a Bíblia, sobre o livro mais precioso que já foi escrito e foi ditado, ordenado, conduzido por Deus. Teologia não é do diabo. Não se desanime ao entrar num curso teológico. Contanto, existem, é claro, algumas ressalvas. Faça tudo para a glória de Deus. Não deixe o academismo subir-lhe à cabeça. Entenda que este diploma não vale nada se não houver graça de Deus. Eu não posso basear a premissa de que a teologia é do diabo tomando, por exemplo, alguns homens que fizeram teologia e caíram, que cursaram teologia para abrir uma igreja e ganhar dinheiro. Eu não posso entender isso como uma regra geral. Existem exceções e essas exceções são numerosas
e não são poucas. Logo, a teologia parte de Deus. Você sabia que o livro mais teológico que se tem é a carta que Paulo escreveu aos Romanos, que por excelência é considerado um livro altamente teológico? Você recorda-se, ouviu falar que Paulo era alguém poliglota, alguém que trouxe um compêndio dos ensinos de Cristo e formulou a teologia para a igreja primitiva? Você precisa entender isso, para não ser incoerente e dizer que a teologia é do diabo. É óbvio, o abuso disto causa muito transtorno à igreja. Quem nunca se decepcionou com alguém que falava a quantos quilômetros ficava a Galileia de Jerusalém? Do significado do nome Galileia, Jerusalém? Quem nunca se decepcionou com alguém que falava Shalom, Adonai, Yeshua Amashi? São casos esporádicos. A teologia é proveitosa. E quando eu falo teologia, eu falo a Bíblia. O ensino bíblico é proveitoso. O professor de escola dominical é um professor de teologia. O pastor que dá ensino na terça, na sexta ou na quarta está dando um ensino teológico. A escola dominical é um ensino teológico. Há incoerência em falar então que a teologia ela é do diabo. Outro texto que corrobora a ideia teológica do ensino, da preparação, é 1 Timóteo, capítulo de número 4 e versículo de número 13, que diz assim: persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero ou ancião, como queira. Persiste em ler, exortar e ensinar. De maneira categórica, todo pastor que é um líder, que é um ensinador, toda a liderança dentro de uma igreja, de um segmento, ele vai precisar ler, estudar, para ensinar com êxito e com excelência. Olha o que a Bíblia diz sobre o ministério do ensino em Romanos, capítulo 12, versículo 7, diz assim, versículos 6 e 7, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Mormente aqueles que cuidam da igreja do Senhor precisam se dedicar ao ensino, para não cometermos horrores, absurdos, exegeses da palavra. Quem nunca viu alguém errar de maneira grotesca? E se você ensina o errado, a própria Bíblia, o próprio Senhor te repreenderá por ensinar o errado, por não ter conhecimento de causa. Logo, a teologia é muito necessária para que a gente tire do nosso meio alguns erros bizarros, de uma nova teologia, de um neopentecostalismo firmado em preposições humanas, em premissas humanas e não na palavra de Deus. Na carta que Pedro escreveu ainda vai dizer assim, sobre apologética. Vai dizer bem assim, deixa eu achar o texto para não errar para você. 1 Pedro, para que saiba como responder àqueles que pedem a razão da sua fé,
É um texto apologético por excelência. Você precisa ter conhecimento de causa para responder todos aqueles que pedem a razão da vossa fé. Você precisa saber do que está falando, do que está pregando. O ensino é muito importante. Talvez você já tenha, como eu, decorado o Salmo de número 1 que diz sobre aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Você já deve ter lido 1 Josué, ou Josué capítulo 1, que diz: não te aparte desta boca o livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você seja próspero. Logo, você precisa entender a palavra, estudar a palavra, se debruçar sobre ela. E respondendo a primeira pergunta, teologia, como predispomos até agora, não é do diabo, senão de Deus. A segunda pergunta, eu devo fazer teologia? Se você tiver condição, deve fazer. Se você não tem condição de entrar numa faculdade, num curso, a própria escola dominical da sua igreja é uma escola teológica. O próprio culto de ensino, às vezes desprezado, é um ensino teológico. Você deve fazer. Mas entender que muitos se perderam no caminho não por causa da teologia, mas por causa de um caráter duvidoso e tendencioso ao que é mal. Se desviaram não pela teologia, mas por terem um caráter desonesto, predisposto ao ganho, ao lucro. E ser pastor e ser líder tem mais a ver com responsabilidade do que com bônus, do que com gratificação. A quem muito é dado, mais é cobrado. Estude a palavra de Deus, curse teologia, não se deixe se perder pelo caminho. Examina este livro de dia e de noite, tudo que fala sobre ele, seja a favor, seja contrário. Como que você vai conseguir conversar com alguém diferente ou que difere da sua fé sem conhecer? Não seja alguém que passe vergonha em um debate. Será que você já não passou uma vergonha conversando com alguém de uma fé diferente? Você conseguiu dialogar de maneira mansa ou bateu o pé, ficou nervoso, sem palavras, sem base, sem instrução, fugiu, correu? Que vergonha! Então estude a palavra, meu amigo, minha amiga, e o Senhor vai te prosperar. Não faça da teologia um degrau, senão um adendo que corrobore a graça de Deus sobre a sua vida. A teologia é um adendo, é algo extra. Nunca deixe o ensino da Bíblia, a graça, a oração, a vida santificada. Também nunca deixe o ensino. Que Deus te abençoe. Qualquer contato, conselho, na descrição do vídeo tem o meu e-mail, os nossos contatos. Que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida. Este é o canal Luz Informação, rede de colaborações, trazendo luz a você, informação a você, com uma rede ampla de colaboradores, com suas colaborações. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço!